Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, excelente noite de estudos a todos vocês do outro lado. Galera, muito prazer, meu nome é Alexandre Araújo, eu sou professor da disciplina de Direito Constitucional aqui do portal Silvio Sandi. Estamos juntos para a prova da CGM de São Paulo, ok? Um curso extremamente objetivo, focado nos principais pontos do seu edital. E o Silvio veio conversar comigo, mais um convite para mais uma turma, essa fábrica, né, de servidores públicos que eu tenho muito prazer de estar participando. E sem delongas, porque nós temos muita coisa a resolver, eu separei a nossa disciplina de Direito Constitucional em alguns grupos, algumas partes. A parte número 1, ela consiste nos direitos e garantias fundamentais, ok? Notadamente a parte dos direitos e deveres individuais e coletivos e direitos sociais, beleza? Que é a parte que está no seu edital. Depois, nós temos classificação das normas constitucionais, aquela ideia da eficácia plena, contida, limitada, que também está no seu edital, organização do Estado, repartição de competências e intervenção, beleza? Gente, a VUNESP, ela tem uma tendência a alguns assuntos dentro de direito constitucional. E aí vocês vão notar, pela quantidade de questões e também pela a forma que eu abordar aquele determinado assunto, vocês vão entender em quais momentos há uma tendência maior daquilo ser cobrado na sua prova, como, por exemplo, a parte de repartição de competências é muito cobrada, ok? Analisando o processo legislativo, eu vejo muito medida provisória, notadamente a parte de vedações à medida provisória, controle de constitucionalidade, né? Nós teremos a parte 2, basicamente só com esses dois assuntos, porque são os grandes assuntos da sua prova em direito constitucional, que é o processo legislativo e o controle de constitucionalidade, e a parte número 3, com o restante do edital, tá bom? Sem delongas, vem comigo aqui, vamos para a nossa questão de número 1 na tela, galera, na tela. Bom, considerando as normas da Constituição Federal que tratam de extradição, tema sempre cobrado, né, galera? Assinale a alternativa correta. Bom, se ele fala de extradição, artigo 5º, incisos 51 e 52 da Constituição, já aberto aí na sua frente, beleza? Vamos lá. Opção A. O estrangeiro pode ser extraditado havendo vedação apenas em relação aos crimes político e de opinião. Realmente, isso consta no inciso 52. Ressalvas estas que não são incompatíveis com a situação de asilado político do estrangeiro no país. Verdadeiro, né? Com certeza. Concessão de asilo político é um princípio que rege o Brasil nas relações internacionais, não é isso? Concessão de asilo político está no artigo 4º da Constituição. E aí, obviamente, isso não vai de encontro com a concessão de asilo político. Veja, o fato do Brasil vedar a extradição do estrangeiro para crime político ou crime de opinião, lembrando que é o STF, o Supremo Tribunal Federal, quem processa e julga o pedido de extradição solicitado pelo Estado estrangeiro, então veja, acaba dependendo do STF saber se aquele crime é político ou um crime de opinião. Se o crime for nesses moldes, o estrangeiro não será extraditado. Ficou claro? O estrangeiro ele não pode ser extraditado nesses casos. E galera, é óbvio que isso não vai de encontro com o asilo político. Lembrando que o artigo 4º traz como princípio fundamental. Legal? Gente, só que na prova, eu não quero que você marque a opção A de cara. O que você faz? Você vai marcar aqui a famosa bolinha, beleza? Porque assim como vocês, eu concurseiro, sempre fiz dessa forma e sempre deu certo. Beleza? Então vamos lá. Letra B, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum antes da naturalização, beleza? Porque nesse caso, se é antes da naturalização, ele é
estrangeiro, né? Sendo necessário, porém, para esse fim, que haja anulação da naturalização. Não se exige anulação da naturalização, tá? Isso é viagem do examinador, falsa assertiva B. C. O cidadão português não pode ser extraditado por crime de terrorismo, independentemente de quando foi cometido, uma vez que o Supremo já assentou que este se equipara a crime político. Não mesmo. O que o Supremo falou, tá, no final de 2014, foi o seguinte, que enquanto o Brasil não definir o que é terrorismo, o Estado brasileiro não pode extraditar única e exclusivamente pelo crime de terrorismo. Veja, nós, Brasil, até podemos extraditar por atos decorrentes da atividade terrorista, como incêndio, explosão, que seja. Só que nós não podemos extraditar única e exclusivamente pelo crime de terrorismo por ausência de definição legal. Mas não por esse fundamento apresentado aqui, ele se equipara a crime político. Não, isso aqui não existe, tá? Opção D. O brasileiro nato não pode ser extraditado, exceto se tiver nacionalidade primária, não tem exceto, né? Ele não pode ser extraditado do Brasil. Não existe essa possibilidade, tá bom? Brasileiro nato não pode ser extraditado do Brasil. Tranquilo? Artigo 5º, inciso 51. Opção E. Os crimes que podem ensejar a extradição de estrangeiro não se sujeitam à prescrição. Gente, olha só. Os crimes imprescritíveis do artigo 5º são quais? Olha só. Quais são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis? Racismo e ação de grupos armados. Então, isso está errado, né? Gabarito realmente é a nossa opção A. Ok? Beleza? Questão agora número 2. João é ex-jogador de futebol e, embora não graduado em educação física, é treinador e monitor de uma escola de futebol. Olha só, ele não é graduado ainda em educação física, tá? João não tem registro no CREF e está sendo compelido pelo Conselho Regional de sua cidade a ter registro em seus quadros. O advogado de João explicou-lhe corretamente nos termos da Constituição Federal. Bom, aqui é o famoso artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Vamos aí abrir, por favor, a respectiva Constituição. Você vai ler que é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É o que acontece, por exemplo, no caso do advogado, não é isso? Veja, eu posso vender coco, não tem problema, eu posso vender carro, eu posso ser um artesão, eu posso ser um artista plástico, eu posso ser um músico e eu não preciso de qualificação profissional nesses casos. Agora, eu, Alexandre, fiz direito, sou bacharel em direito e só pude falar em advogado, eu só pude me apresentar como advogado após a aprovação no exame da OAB. O mínimo, ok? Então, veja, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, o Estado está estabelecendo tal qualificação, ok? Bom, com essa ideia, vamos ler as assertivas, lembrando que isso é uma clássica norma de eficácia contida. Por que eficácia contida? Porque eu vejo a aplicabilidade imediata desta norma, eu vejo que esta norma ela se aplica independentemente de norma regulamentadora, de um complemento. O mero fato da liberdade de profissão estar na Constituição já permite o exercício, legal?
Só que cabe restrição, então a incidência possivelmente não é integral. Então, eu vejo que eu só consigo advogar após exame da ordem. Mas se eu fosse músico, tivesse o dom, né, de ser músico, eu não precisaria de registro em conselhos de músico, enfim. Legal? O Supremo chama isso de mínima intervenção. Beleza? Eu só posso justificar uma intervenção numa profissão determinada se o interesse público assim o exigir. Um mau músico não te prejudica. Você levanta do bar onde você está, do restaurante, sei lá, e vai embora. Agora, e um mau advogado, é só você levantar e ir embora? Com certeza não, né, galera? O dano pode ser irreparável ou de difícil reparação. Legal? Beleza? Então, olha só. Opção A. Seu registro nos quadros do CREF não será obrigatório, ainda que haja lei estabelecendo sua obrigatoriedade. Pô, calma aí, né? Uma vez que a Constituição assegura a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Sim, mas atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, absurda essa assertiva A. Letra B, o CREF pode obrigá-la a ter registro, olha, independentemente de qualquer disposição legal? Não. Já que possui poder de polícia, não. Gente, olha só. Justificativa tosca. A Constituição é clara, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Letra C, não poderá exercer a profissão de treinador e monitor de futebol, caso, olha só, caso não haja lei que regulamente essa profissão. Sendo nessa hipótese descabida a exigência de registro nos quadros do CREF. Olha só o que ele está falando na letra C. Não poderá exercer a profissão de treinador e monitor de futebol, caso não haja lei. Galera, pensa comigo. Se eu não tenho lei exigindo uma qualificação, eu vou impedir o cara de exercer? Não. Olha só. É absurda, né? Letra D, seu registro nos quadros do CREF será obrigatório. Agora, o detalhe, olha a condicionante. Caso haja lei que impõe essa obrigatoriedade, não sendo suficiente norma interna do CREF a respeito. Beleza, é o gabarito. Ok? E letra E, o CREF só poderá obrigá-la a ter registro se houver norma interna desse conselho que imponha a treinadores e monitores de futebol terem registro em seus quadros. Não, galera, né? Até porque eu preciso de lei, tá bom? Não basta essa norma interna. Legal? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Agora a questão é a número 3. Vamos lá? É correto afirmar que a Constituição Federal, vamos lá, inseriu a propriedade entre os direitos sociais. Não. A propriedade está no artigo 5º, inciso 22. Então, a propriedade está nos direitos e deveres individuais e coletivos. Tá bom? Artigo 5º, inciso 22, tá? Letra B. Garantiu aos trabalhadores o seguro-desemprego. Em caso de desemprego, olha só, galera, absurdo, né? Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário e não voluntário, né? Artigo 7º, inciso 2. Conferiu direitos sociais diferenciados aos trabalhadores urbanos e rurais? Não. Olha só, o artigo 7º, ele fala em seu caput, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, não há esse tipo de diferenciação. Beleza? Letra D. Possibilitou o trabalho noturno, perigoso ou insalubre apenas a maiores de 16 anos, proibindo aos maiores de 14 e menores de 16 que trabalham na condição de aprendiz. Gente, totalmente bizarro, totalmente errado. Olha só. O que fala o artigo 7º, inciso 33? Ele traz 3 idades: 18 anos, 16 anos e 14 anos. 14 anos apenas na condição de aprendiz. Sim ou não?
16 anos seria trabalhador. Agora, olha bem, com restrição. O que seria esse trabalhador com restrição? Noturno, perigoso ou insalubre. Tá? Noturno, perigoso ou insalubre. E 18 anos seria trabalhador sem restrição, né? Sem restrição entre aspas, né? Quando eu digo sem restrição é a questão do noturno, perigoso e insalubre, tá? Então você entende por que a letra D está errada. Tá bom? Vamos lá. Opção E. Inseriu entre os direitos dos trabalhadores a irredutibilidade salarial, salvo, contudo, disposto em convenção ou acordo coletivo. Beleza, é o gabarito, artigo 7º, inciso 6 da Constituição. Tá bom? Bem, tranquila a questão também da VUNESP aqui. Vamos seguir a empreitada e vamos para a questão de número 4. Questão número 4. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar: a liberdade de consciência pode ser alegada para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Repare, você pode notar que eu adaptei a questão, porque o texto original da questão estava extremamente ruim nessa letra A. Veja, olha só, repare como está na letra A. A liberdade de consciência pode ser alegada para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Obrigação legal a todos imposta, eu posso usar a liberdade de consciência, crença, culto, eu posso. O que eu não posso é me utilizar dessa liberdade para deixar de cumprir as duas coisas. Isso é impossível. Se eu não cumprir a obrigação imposta, por exemplo, serviço obrigatório do júri. Eu fui convocado para fazer parte de um júri. Veja, o Código de Processo Penal, no artigo 438, ele diz que eu sou obrigado a cumprir uma prestação alternativa. Veja, essa prestação alternativa, ela pode ser um trabalho administrativo no cartório judicial. O juiz pode falar para mim: olha, Alexandre, você não quer trabalhar no júri, não? Legal, filho, vai dar baixa e arquivamento em processo? Beleza, é o que está na lei. Então eu não posso me utilizar da liberdade de consciência, crença e culto para deixar de cumprir a obrigação e a prestação. O texto estava mal formulado porque a VUNESP disse, ela tirou e prestação alternativa e disse que estava errada a letra A. Não, não está de todo errada, não. Eu adaptei para ficar melhor a questão, mas estava confuso o texto da letra A. Beleza? Mas vamos continuar a questão, vamos para a letra B. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Gente, olha só. Mesmo se eu ficasse em dúvida entre a letra A e B, eu preciso entender que a letra B, gente, é totalmente literal, ok? É totalmente literal, não tem nem o que pestanejar aqui, não tem nada. Isso é o artigo 5º, inciso 18, ok? Então, não tem erro, com certeza é o gabarito, letra B de bola. Opção C, é plena liberdade de associações para quaisquer fins? Não, fins lícitos, né? Sendo vedada aquela de caráter paramilitar. É obrigatória a associação para que o indivíduo possa gozar direitos sociais. Jesus Cristo me salva, né? Não, ninguém será obrigado a se associar, nem ser compelido a permanecer associado. O Estado promoverá a defesa dos comerciantes na forma da lei? Não, galera. Defesa do consumidor, né? Sensacional essa. Artigo 5º, inciso 32 da Constituição, tá? Mais uma resolvida. Essa mais fácil, tá?
Lembrando que a VUNESP deu um mole aqui na letra A, eu corrigi, mas se você ficasse em dúvida na hora da prova, letra B realmente é bem melhor. Aliás, isso é sempre importante, né, galera? Se eu estiver num concurso e possuir mais de uma assertiva como correta, vai para melhor, né? Aquela que é a cópia, né? Ou seja, a cópia fiel do texto constitucional. Se as duas estiverem idênticas, ferrou, provavelmente a questão vai ser anulada, tá bom? Vamos lá, voltando, vamos para a questão 5. Questão número 5, segundo o que prescreve a Constituição Federal, a liberdade de reunião está condicionada. Olha só, pessoal, o direito de reunião é o famoso artigo 5º, inciso 16, tá bom? Eu apenas preciso de aviso prévio. Não é isso? Para não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, né? Então aqui é a questão do aviso prévio. Pagamento de taxa? Não existe. Pagamento de tributo? Não tem, né? A situação política administrativa da entidade representativa da categoria profissional? Jesus, não. A autorização especial? Não, independentemente de autorização. Ao prévio aviso à autoridade competente, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Olha aí, artigo 5º, inciso 16, sem sombra de dúvidas, essa foi a questão mais fácil até o presente momento, tá? Vamos lá, continuando aqui, questão número 6. Muito fácil também, né? Extremamente fácil. A Constituição da República, artigo 5º, 47, veda expressamente a existência de pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, além de vedar as penas. Bom, você deve estar se perguntando, isso não cai na minha prova. Para. Veja o concurso que caiu. Delegado de polícia. Teoricamente, é uma prova mais difícil que a sua. Porque, teoricamente, é uma prova de direito para bacharéis em direito. Tá, então, a VUNESP, ela tem esses momentos meio loucos, né? Então, cuidado. Eu coloquei essa questão não pela dificuldade, porque para mim a dificuldade dessa questão é praticamente zero, mas por causa de uma das penas vedadas. Eu sei que sempre que eu estou em sala de aula, presencial, né? Óbvio, e pergunto isso para a galera, gera problema. Eu coloquei para vocês. Vamos lá. Quais são as penas vedadas? Caráter perpétuo, verdade. Trabalhos forçados, verdade. Infamantes, mentira. Cruéis, verdade. Perpétuo, legal. Forçados, legal. Banimento, beleza. Cruéis, beleza. Então, gabarito de cara, letra B. O que me preocupa é esta daqui, banimento, tá? Geralmente eu pergunto assim para o aluno, o que é banimento? Aí o aluno, Alexandre, banimento é expulsão de brasileiro nato. Não é. Banimento é a expulsão de brasileiro, nato ou naturalizado. Galera, brasileiro, nato ou naturalizado, não podem ser expulsos do Brasil, porque se configura pena de banimento. Ficou claro? Não existe Olha só, usa o fonema. Olha como é que fica fácil. Olha só, expulsão, fonema, estrangeiro. Acabou. A expulsão é um ato que recai sobre aquela persona não grata, a pessoa que não é bem-vinda na tua casa. Se o cara chegou na tua casa e faz um monte de besteira, você vai expulsar esse cara. É a mesma coisa aqui. Só que aqui é o seguinte, expulsão não pode ser de brasileiro, porque expulsão de brasileiro gera o banimento. E banimento é uma pena vedada pelo artigo 5º, tá? Lembrando que a pena de morte é vedada, salvo no caso de guerra declarada, não é isso? Legal? Beleza, vamos lá. Continuando aqui. Então as outras, né, galera? Professor, banimento e cruéis, né? Sim, mas a letra B está mais completa, né? Infamante, errado. A letra B de bola está mais completa, então você acaba ficando com a B. Vamos seguir?
Vamos para a 7. Questão número 7. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º, inciso 58, que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Bom, a primeira coisa importante é saber se a aplicabilidade desta norma é uma aplicabilidade imediata ou mediata. Esse é o grande X. Vamos pensar? Se eu tenho identificação civil, via de regra, eu me submeto ou não à identificação criminal? Não. Essa regra já se aplica? É auto-executável? É. Então, ela não pode ser limitada. Ficou claro? Veja, a norma que tem aplicabilidade imediata é a norma limitada. Essa nossa amiga aqui, ela precisa de complemento, galera, ok? Ela precisa de complemento. Então, o que acontece? Se eu tenho identificação civil, eu não me submeto à identificação criminal. Acabou. Agora, existem alguns casos previstos na lei que, mesmo eu tendo a identificação civil, eu vou me submeter à identificação criminal. Ninguém precisa estudar lei extravagante aqui não, tá? Não está no edital. É só saber que abre-se a possibilidade para aquele que goza de identificação civil também se submeter àquela identificação criminal, ok? Aquelas digitais, aquela fotografia. Então, é uma regra que tem aplicação imediata, mas que cabe restrição. Por quê? Porque em alguns casos, mesmo gozando de identificação civil, eu vou me submeter a criminal. Beleza? Olha, então ela tem aplicação imediata, ela é imediata. Agora veja, sem restrição, ela vira plena. Com restrição, ela vira contida, que é o nosso gabarito. Então, veja, ela tem aplicação imediata, ou seja, ela não precisa de complemento e cabe restrição. Logo, gabarito tem que ser a letra D. Não é isso? Galera, olha só. Essa é uma das questões de classificação das normas constitucionais, tá? Pelo que eu vi a VUNESP fazer, eu vi que a VUNESP gosta de eficácia de José Afonso da Silva. Então, essa história de plena, contida e limitada é uma história que provavelmente, né, vai estar na tua prova. Então, veja que eles colocaram junto com o artigo 5º. Então, eu não me surpreenderia de aparecer na tua prova um dispositivo do artigo 5º como esse agora, ele soltar uma perguntinha sobre eficácia na visão do grande mestre José Afonso da Silva, tá bom? Beleza? Bom, mas temos mais explicações, mais aulas, nós fechamos apenas o primeiro bloco, tá bom? Mas eu acho que vocês notaram qual é a tendência VUNESP. Se você vem de uma escola fiscal, de ESAF, tá sentindo uma prova mais parecida com uma FCC de antigamente, não é isso? Parece que é uma mesclagem de uma FCC antiga com uma FCC nova, né? Tem questões bem literais de FCC antiga, agora teve aquela questão do CREF, né? Que já tem uma tendência mais nova, de uma FCC nova. Então, assim, ela fica realmente mesclando momentos ruins e bons da Fundação Carlos Chagas. Ela se parece muito, mais até com a Fundação Carlos Chagas de antigamente, comparada à Fundação Carlos Chagas de agora. Mas olha só, isso no tocante a direitos fundamentais, tá? Em relação a outros temas como controle de constitucionalidade, por exemplo, a banca já é bem mais densa. Tanto que vocês vão ver que a parte 2 eu vou ficar bem dedicado a controle de constitucionalidade, mas bem dedicado mesmo, tá? Galera, ó, forte abraço a todos vocês, tudo vai dar certo até o bloco 2.